Bom dia, shalom, shalom, sejam bem-vindos. Eu sou Maurício Marques, para quem não conhece, e para quem está aqui sempre, obrigado de você estar aqui. Nós estamos numa nova série chamada Semana da Santificação, porque nós estamos vivendo dias do quê? De Hag Hamatzot, ou a festa dos pães sem fermento. Onde está escrito isso na Bíblia? Dentro da grande celebração de Páscoa, a Páscoa tem três festas ou três celebrações dentro da grande festa. A primeira passa Pessach, Páscoa propriamente dito, ou seja, a morte do Cordeiro. A segunda é essa que nós estamos vendo e a terceira é o Hag Bakurim, que é a festa das primícias ou do primogênito. Deus envia seu Filho unigênito e ao morrer e ressuscitar ele se torna o primogênito de muitos irmãos. O texto aqui da festa de Hag Hamatzot, ou seja, da festa de pães sem fermentos, está aqui. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada de Israel. Uau! Mas o que significa para nós, cristãos, esse negócio de ser eliminado de Israel? A mesma coisa que significava para Adão e Eva ali em Gênesis, quando Deus disse, não coma disso, senão você vai morrer. O fermento, como nós vimos no primeiro dia, ele simboliza o quê? O pecado. E o objetivo dessa festa é tirarmos tudo que é influência do passado, da vida de pecado das nossas vidas. Afinal de contas, todo dia nós conversamos, falamos, andamos com pessoas que não são cristãs, com pessoas que têm hábitos totalmente contrários à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você pegar tudo isso, você vai pegar o que é fermento. O fermento é algo que tem o poder de contagiar muito com um pouquinho. Um pouquinho de fermento leva toda a massa. Se você conversar com uma pessoa celíaca, uma pessoa que tem essa enfermidade, ela vai te explicar o poder que tem o glúten, a farinha, o fermento, de cola, de persuasão. Por isso, se para no início dessa temporada espiritual para arrancar essa cola, limpar isso, tirar coisas que nós não deveríamos estar pensando, fazendo, falando. Tem hábitos que a gente vai adquirindo durante o ano e principalmente para a galera que está assistindo agora em 2022, nós estamos aqui em abril de 2022 fazendo esse ensino, você sabe que nós passamos 2 anos terríveis, 2020 e 2021. Então está na hora de limpar, tirar essa sujeira. Por que isso? Porque na verdade essa é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, parte A, ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que quer dizer? Que a gente seja parecido com Ele. Que a gente seja semelhante a Ele. Desde Gênesis o Senhor está dizendo, ei, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E a partir desse verso aos Tessalonicenses, Paulo começa a dar uma lista de coisas que é para que o cristão se abstenha. Lista de hábitos, pensamentos, comportamentos, atitudes que não cabem a nós. Por isso, então, nós estamos na Semana da Santificação. Será que você pode orar junto comigo? Levantando suas mãos. Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Me reveste do Senhor. Eu coloco Tua verdade como um cinturão. Eu abraço a Tua justiça, porque eu quero buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Calço a preparação do Evangelho da Paz. Quero andar como um pacificador. Tira de mim toda encrenca, toda confusão, toda amargura. Ao ouvir Tua palavra, eu cresço em fé e eu posso avançar apagando os dados inflamados do maligno. Eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade e coloco agora o capacete da salvação. Quero pensar os Teus pensamentos são mais altos, ouvir Tua voz, ver como o Senhor vê. E na boca libera a Tua palavra, que é a espada mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Bora lá então para o nosso estudo? Hoje nós estamos no episódio 2 da Semana de Santificação, o fermento dos fariseus e saduceus. O fermento dos fariseus e saduceus. Lá em Mateus,
No capítulo 16, verso 6, Jesus fala isso. Jesus disse-lhes: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Do que Jesus estava falando? É interessante porque essa passagem, eles tinham acabado de sair de Magdala, estavam atravessando, os fariseus e saduceus chegaram, pediram um sinal do céu, Jesus disse que não daria, depois Jesus disse que daria o de Jonas. Por que Jesus faz isso? Porque na verdade Jesus estava tocando um dos problemas fortes ali dos saduceus, eles não criam na ressurreição, e Jesus está falando que ia ressuscitar. E aí quando Jesus fala, ó, cuidado com o fermento desses caras, os discípulos entram em pânico e acham, uau, esquecemos o pão. Quando na verdade Jesus tinha acabado de fazer os milagres, Jesus tem que lembrar, falei, ei, você não lembra dos 4.000 pães, dos pães para os 4.000, dos pães para os 5.000, quanto sobrou? Provisão nunca foi problema para mim. A grande questão é, o que Jesus está querendo falar, do que ele está falando ali? Para a gente entender, a gente precisa entender quem eram os fariseus e os saduceus. Se você gosta de estudar a Bíblia, a primeira coisa que você vai achar é que nem saduceu, nem fariseu vai aparecer no Velho Testamento. Escreve lá, fariseu, você não acha no Velho Testamento, escreve saduceu. Faz uma pesquisa aí, você não vai encontrar fariseu nem saduceu. Por quê? Porque eles não existiam até o ano 167, mais ou menos, antes de Cristo. Os fariseus, eles surgem lá nessa data como uma resposta. Que resposta? Não tinha os sacerdotes suficientes para dar conta do que se tinha que fazer. E naquela época o templo não estava restaurado, havia exílio, havia um monte de problema. O que eles fazem? Eles criam os estudos nos lares, eles criam as sinagogas. Então eles precisavam levantar líderes. E esses homens eram homens de classe média e eles foram elogiados por Jesus. Olha só lá em Mateus capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha só. Jesus não está dizendo que eles são de todo mal. Até Paulo diz, eu sou fariseu de fariseus. Então, mas peraí, então tem que ser melhor que o fariseu? É o que Jesus está dizendo. Por quê? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Jesus estava dizendo, tinha muito seguidor dele, muito cara que se dizia crente, seguidor da Torá, que estava longe da justiça dos fariseus. Sabe por que Jesus fala isso? Jesus mostra, num confronto, não só as coisas ruins, mas ele mostra as coisas boas. Os fariseus lá em Mateus 22, por exemplo, no verso 15, eles faziam tudo para propagar a palavra. Diz ali que eles atravessavam o mar para pregar para uma pessoa só, para ver se convertia os caras. Só que daí ele fala, só que quando você convertia, o cara ficava num inferno pior. E eu já vou explicar por quê. No verso 23, ele diz que eles eram dizimistas. Até, gente, era assim, o dízimo é 10%. Então, se nasceu 10 bezerros, um bezerro era de Deus. E assim por diante. Cara, se nascia 10 pezinhos de hortelã no jardim, o cara pegava um pezinho de hortelã. Eles eram detalhistas nisso. Eles eram estudantes da Bíblia. Gostavam de orar nas praças. Porém, são chamados por Jesus de hipócritas, de guias cegos, de insensatos, de cegos, de negligentes quanto à misericórdia e à fé. Por que isso? Porque eles transformaram o relacionamento com Deus em algo exterior. Eles davam mais valor para a aparência, orar alto na praça, trazer o dízimo e mostrar para todo mundo que estava trazendo. E fazer viagens longas assim, falar, oh, estou salvando uma pessoa. Mas eles impunham um jugo tão pesado que o Senhor, quando chama eles de cegos, de hipócritas, de insensatos, ele está dizendo, cara, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Vocês criaram fardos, puseram um jugo pesado no povo. Ou seja, se nós queremos tirar o fermento do fariseu, nós precisamos tirar tudo isso. Olha os tipos de fermento de fariseu. Hipocrisia, falsidade. Na sua frente, ó, shalom, pastor, não sei o quê. Por trás, ó, descendo a lenha. Hipócrita, duas caras, falso. Guias cegos e insensatos, falam e não fazem. Negligentes quanto à fé e à misericórdia, ou seja, faziam tudo aquilo, davam um dízimo, oravam, estudavam a palavra, mas não cuidavam da viúva, do órfão, do estrangeiro.
Não adianta fazer uma coisa e deixar de fazer a outra, Jesus diz. Hoje tem uma gente que está fazendo um monte de coisa, faz boas obras, tá, nega o dízimo. Não diz no Velho Testamento, Jesus estava falando isso. Hipócrita. Hipócrita. Façam os dois, façam um e não negue o outro. Ou seja, Jesus não disse, olha, se você fizer o outro, um está anulado. Não, você tem que fazer os dois. Você tem que ser dizimista, ofertante, ajudar o pobre, a viúva, o órfão, o inocente, o estrangeiro. Entendeu? Cuidado. Cuidado com esse livro de regras, de leis. Já os saduceus, eles surgem na mesma época, eles eram da classe alta. Olha só, você tem que entender que fariseu tocava mais no povão, porque ele era da classe média. O saduceu não, eles faziam parte da classe sacerdotal, não criam na ressurreição, nem na vida após a morte, e negavam o poder de Deus. Ou seja, eles negavam que havia vida espiritual, anjos, relacionamento. E Jesus repreende esses caras. O que eles eram? Legalistas, literais. Aquilo que Jesus diz, a letra mata. Ou seja, eles negavam a ação do poder de Deus, a ação do Espírito Santo. Ou seja, se eu quero ser semelhante a Jesus, eu preciso ter uma vida radicalmente sobrenatural, pregando, orando, jejuando, tendo comunhão com o Espírito Santo e ainda sendo dizimista, ofertante, ajudando o próximo, a viúva, o órfão, o estrangeiro, enfim, viver a vida em abundância que só Cristo pode nos dar. Será que você pode orar junto comigo por isso? Dizendo, Senhor, tira de mim toda hipocrisia, eu não quero ter duas caras. Senhor, tira de mim a insensibilidade, que eu possa ajudar a viúva, o órfão, o pobre, o estrangeiro. Prospera a obra das minhas mãos para eu ajudar. Longe de mim ser ladrão, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o ladrão é que rouba o dízimo e a oferta. Pai, que eu seja apaixonado pela Tua palavra, que eu seja apaixonado por almas, que a minha justiça exceda em muito a dos fariseus, mas eu não seja legalista, que eu seja limpo por dentro e por fora. Limpa-me, Senhor, e eu serei limpo. Espírito Santo, só andando com o Senhor eu posso ser santificado. Então mostra-se algo em mim nesse dia. Me ajuda, Senhor, a mudar a maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir, para ser mais semelhante a Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia, muito obrigado. Se você curtiu, manda aí um likezinho e compartilha. Até amanhã, quando nós vamos estudar o fermento de Herodes. Obrigado por participar. Tamo junto ao infinito e além.